Leitura do livro Vivendo Sensorialmente, Entendendo Seus Sentidos. Autora Winnie Dunn, leitura de Guilherme Farsoni. Capítulo 9. Criando lares que satisfaçam suas necessidades sensoriais. Neste capítulo você descobrirá como deixar seu lar perfeito para suas necessidades sensoriais. O capítulo começa com a história de André, que criou um refúgio pessoal até seu irmão começar a dividir a casa com ele. O capítulo continua com a discussão de fatores importantes na criação de lares sensoriais, quer dizer, locais dentro de uma comunidade, prédios e plantas baixas, ou de decorações, tendo os sentidos em mente. Depois, há uma discussão sobre os tipos de lares perfeitos para pessoas com cada um dos 4 padrões sensoriais. Na seção final do capítulo, há uma discussão sobre como negociar espaços compartilhados. História de abertura. Este é meu local sagrado. Então não mexa nele. André batalhou duro para comprar sua casa. Ele a escolheu porque ficava no fim da rua. Então, ele não teria de lidar com muito tráfego. Ele projetou a parte interna para que fosse clean e minimalista. Os armários tinham as frentes suaves, com poucos materiais. André gostava de tudo no lugar certo e tinha um lugar específico para todos os seus pertences. Seus móveis eram firmes e simetricamente dispostos no ambiente. André instalou dimmers nos interruptores para que pudesse controlar a luminosidade em cada cômodo. Ele adicionou um sistema de coifa na cozinha para remover o cheiro de comida. Ele amava sua casa e encontrou conforto ali. Quando o irmão de André terminou a faculdade, ele conseguiu um emprego na cidade de André e se mudou para a casa dele até que achasse um lugar para si. Ricardo mudou-se para o subsolo para que André pudesse ter seu próprio espaço. Ricardo era um pouco mais casual do que André. Ele pegava as roupas do chão, do quarto e do banheiro quando precisava lavá-las. Ele ligava o som assim que chegava em casa e às vezes até cantarolava. Ele amava cozinhar e se oferecia para cozinhar para André quando estava lá. Quando André chegava em casa, o aroma do jantar e o som do rádio preenchiam o ambiente. Ricardo ficava muito feliz em ver seu irmão ser útil, preparando o jantar. Você poderia desligar a música? Eu preciso de silêncio quando chego em casa, André. A música me motiva. Eu estou fazendo um jantar delicioso para nós, Ricardo. Então use seus fones de ouvido. Assim eu não consigo ouvir meus pensamentos, André. Ricardo tentava limpar tudo depois do jantar, mas André insistia em limpar sozinho, pois tinha medo que Ricardo não limpasse do jeito que ele gostava e queria que seus utensílios e louças fossem postos no local certo. Ricardo frequentemente deixava suas louças da manhã na pia, então André sabia que a limpeza precisava de sua atenção especial. André é um esquivador no seu lar. Ele deseja a menor quantidade de impulsos sensoriais em casa. Ele quer as luzes baixas, mantendo persianas abaixadas, o interruptor com dimmer, um número muito pequeno de distrações visuais, pouca decoração, armários com a frente lisa, tudo guardado no seu lugar, sem sons extras, pedir a seu irmão para usar fones e nenhum odor prolongado, sistema de coifa extra grande na cozinha. Quando seu irmão veio morar com ele, André o colocou em um espaço separado para que o acúmulo de coisas de Ricardo não fosse incômodo. André desenvolveu ótimas estratégias para gerenciar seu lar e manter o impulso sensorial no mínimo. Essas estratégias o impediam de ficar sobrecarregado, permitindo a ele se reagrupar. Seu irmão Ricardo tinha potencial para atrapalhar o espaço seguro de André, mas, por sorte, André entendia o suficiente sobre o que precisava pedir a Ricardo que mudasse e como compartimentar o local em que Ricardo ficava. Introdução. Seu espaço pessoal é sagrado. Este espaço serve como base, como um refúgio para a agitação do mundo externo e, às vezes, até como um local para se reorganizar. Quando você entende suas preferências de processamento sensorial, você é capaz de usar esse conhecimento para tornar seu lar exatamente o que seus sentidos precisam que ele seja. Que palavras você usaria para descrever seu próprio lar ou o de outra pessoa? Quando alguém tem um número pequeno de itens decorativos cuidadosamente selecionados, nós podemos chamá-lo de minimalista ou clean. Podemos também classificar o mesmo lar como frio ou inóspito. Outro tipo de lar pode ser descrito como acolhedor, aconchegante e convidativo, ou como denso, cheio e desordenado. As diferenças nas preferências do processamento sensorial contribuem para como você escolhe, organiza e monta seu lar.
e para como você reage aos lares das outras pessoas. Seu lar é primordial para a sua capacidade de funcionar todos os dias. Quando seu lar está do jeito que seus sentidos precisam que ele esteja, você se sente poderoso e organizado. Mesmo assim, todos já experimentamos momentos em que os lares eram inquietantes. Talvez você tivesse colegas que tinham uma ideia diferente sobre o que seria um apartamento limpo, ou talvez no começo da sua vida profissional você tivesse móveis de segunda mão, que forneciam assento, descanso e armazenamento, mas que não eram exatamente do seu estilo. Mesmo em relacionamentos amorosos, os parceiros podiam ter reações muito fortes ao morar juntos e ao tomar decisões sobre o que é seu, meu e nosso. Muitas dessas negociações estão enraizadas nas preferências sensoriais. Paulo e Eliana estavam planejando morar juntos. Eles tinham muitos móveis, então tiveram que negociar o que iriam manter. Eliana era completamente contra se desfazer do sofá que ela economizou tanto para comprar. Ele tinha um tecido rico de brocado, maravilhoso, que fazia Eliana se sentir da realeza. Para Paulo, esse sofá era um pesadelo. Eu concordo com Eliana que esse é um belo sofá. Ele tem muito estilo e as cores são perfeitas para a nossa casa. Porém, eu tenho que me proteger para sentar nessa coisa. Sem camadas extras de roupa, eu sinto as fibras cutucando e irritando minha pele. Eu não devia ter que me arrumar para sentar no meu sofá. A situação era desafiadora e parecia sem solução até que, em um dia de desespero, Paulo se sentou na sua poltrona de couro desgastada, mas favorita. Sentar-se na sua poltrona é como ser uma bola de beisebol em uma luva desgastada. Ela se funde com a sua pele e te abraça. Eliana não gostava muito da poltrona de couro de Paulo e preferia uma poltrona que combinasse com o resto dos móveis. O que mudou a situação foi o comentário de Paulo de que ele amava olhar para o sofá de Eliana e que poderia fazer isso de sua poltrona de couro sem ter que se sentar no sofá. Ele lembrou Eliana que ela não gostava de ficar perto dele quando ele estava enfesado. Eles concordavam sobre a poltrona de couro e o sofá novo. Paulo tem pouca tolerância a impulso de toque. A poltrona de couro familiar satisfaz suas necessidades e o sofá novo e texturizado não era tolerável. Ele é um esquivador nessa situação e precisa ter opções de assentos que ele tolere para conseguir se focar na conversa, ou no programa de TV, ou nos convidados. Sua natureza sensorial individual contribui para o que o faz sentir confortável em casa. Sensíveis e esquivadores são mais prováveis de preferir lares com itens cuidadosamente escolhidos, tipos específicos de iluminação e imóveis com a quantia exata de apoio e conforto. Exploradores são mais prováveis de ter uma coleção de itens em cada cômodo. Observadores ficam confortáveis em muitos tipos de lares, visto que tendem a não notar as coisas. Como discutimos em outros capítulos, a natureza exata dessas decisões também dependerá de quais sensações são mais importantes para cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode gostar de impulso visual e ter muita arte pela casa, mas ser sensível ao impulso auditivo e querer o som bem baixo ou até desligado. Os lares precisam estar localizados dentro de comunidades, bairros, endereço. As estruturas devem ter características, prédios. O lar deve ter qualidades, em particular, planta baixa. E cada espaço deve ser adornado, decoração, para combinar com a ou as pessoas que vivem naquele espaço. Seguem algumas ideias para você começar. Seus padrões sensoriais dentro do seu lar podem aparecer destes modos. Você é um explorador com o seu lar se tiver muita decoração, mudar os móveis de lugar mais de uma vez ao ano, tiver som de fundo o tempo todo, exemplo TV e som, usar difusores de perfume, escolher móveis com texturas, tiver ambientes bastante iluminados. Você é um observador com seu lar se não perceber o item novo de decoração que seu colega comprou, reconhecer que os ambientes estão amontoados, mas não notar até que alguém lhe mostre. Sentir-se atrapalhado por um tempo quando as coisas são rearranjadas. Ficar relaxado em relação à música de fundo em casa. Você é um esquivador com seu lar se tiver pouca decoração, mantiver as persianas abaixadas, quiser um ambiente calmo distante da família, tiver uma área de refúgio, fechar as portas quando estiver em um ambiente, usar fones de ouvido sem música para aumentar o silêncio, usar apenas produtos de limpeza sem perfume. Você é um sensível com seu lar se
for muito específico sobre o local dos móveis e da decoração, reajustar e rearranjar frequentemente itens para alinhá-los, preferir um volume baixo na TV ou no aparelho de som, levar muito tempo para escolher um móvel novo decorações, tiver uma ideia precisa sobre onde tudo deve ficar. Local na comunidade. A primeira coisa a ser levada em conta em relação ao seu lar é que local da comunidade você irá morar. Você considera o local em uma comunidade em relação ao preço, disponibilidade, vizinhança, escolas, rotas de transporte ou acesso às atividades preferidas. Exemplo, mercados, cinemas, hospitais. Essas avaliações e outras, exemplo urbano ou campo, são fatores importantes para se conseguir um local satisfatório. Com a consideração adicional de suas necessidades de processamento sensorial, você vai refinar a escolha da sua comunidade e ainda satisfazer suas necessidades sensoriais. Tipo de habitação. Quando você pensa no seu lar, o tipo de habitação também é algo a se considerar. A estrutura de um prédio, seja uma habitação coletiva, assim como um duplex ou prédio de apartamentos, ou residência individual, suporta experiências sensoriais em particular. Por exemplo, uma casa que tenha janelas em apenas um lado das paredes fornece um ambiente sensorial diferente de uma casa geminada, que só tem janelas na frente e atrás devido à proximidade com as casas vizinhas. Todos nós somos atraídos por certos tipos de construções e não consideramos outros tipos. Esquivadores são mais atraídos por casas com poucas janelas ou por apartamentos no fim do corredor, enquanto exploradores são mais atraídos por uma arquitetura mais incomum e interessante, localizada em uma propriedade particular. Se você tem uma habitação que parece inquietante para você, ela pode ser uma combinação ruim para suas necessidades sensoriais. O estilo da construção, as entradas, a localização da propriedade, a paisagem e os materiais da construção. Tudo reflete preferências sensoriais diferentes. Estilos minimalistas são mais atrativos para sensíveis e esquivadores. Já os com muitas informações são mais úteis para observadores e exploradores. Características do lar. Agora, estamos dentro da casa. A primeira grande consideração a ser feita dentro do lar é sobre o layout e a organização do espaço. Muitos estilos estão disponíveis para esta organização interna, e estilos particulares são mais apropriados para pessoas com padrões sensoriais diferentes. As características a serem consideradas são a planta baixa, a altura do pé direito e a localização dos corredores e escada. Suas preferências de processamento sensorial podem determinar o que atrai ou o que repele alguém em certas plantas baixas, porque elas têm o potencial de satisfazer suas necessidades. Decorando seu lar. Outros fatores a serem considerados dentro do seu lar são os acessórios, adornos ou decorações que você usa para tornar o espaço personalizado. Esse processo de customização é altamente eficiente para satisfazer suas necessidades sensoriais. Por exemplo, você pode precisar viver em uma parte específica da cidade ou em um prédio específico por causa das conveniências em relação ao trabalho ou ao custo, embora esses locais sejam cheios ou mais isolados do que você preferiria para satisfazer suas necessidades sensoriais. Cortinas blackout para o isolamento das janelas reduzem o impacto da luz ou do som, para sensíveis ou esquivadores. Cortinas comuns podem deixar a luz e o som passarem enquanto mantém a privacidade. Você tem mais controle sobre seus acessórios e decorações e, assim, pode fazer escolhas que satisfaçam suas necessidades sensoriais. A localização na comunidade, a disposição e a decoração dos espaços representam oportunidades para satisfazer suas necessidades sensoriais. Vamos considerar, então, quais estratégias pessoas de cada padrão sensorial podem usar dentro do seu lar. Lares para exploradores. Exploradores irão buscar locais que sejam cheios com padrões de tráfego incomuns de estradas e entradas. Você talvez queira estar em locais que tenham tráfego pesado e muita atividade o dia todo ou próximo a locais onde a comunidade se reúne para eventos especiais. Exemplo, rotas de desfiles ou maratonas, parques com eventos públicos. Em um local mais cheio, você terá naturalmente mais oportunidades de obter a informação, os impulsos de que você precisa para ficar envolvido a semana toda. Se você estiver interessado em viver em um apartamento ou condomínio, escolha a parte mais movimentada do prédio, exemplo, próximo às caixas de correio ou academia. Se você estiver interessado em casas de solteiros, escolha um local
em uma rua agitada ou próximo à entrada de um bairro. Diogo vivia em um apartamento no segundo andar que dava de frente para uma rua movimentada. Ele deu o aviso prévio ao proprietário quando quis se mudar para um local mais calmo. Diogo disse a ele que gostaria de avisar aos interessados sobre a rua agitada e sobre o tráfego e o barulho da multidão. O homem pareceu se divertir com o comentário e disse que algumas pessoas apreciavam tal atividade e o barulho, por isso as fazia sentir como parte da cidade. Diogo é um sensível que deseja um local mais calmo para viver. Um explorador ou um observador ficariam bem neste apartamento. Exploradores gostam do tumulto da cidade, observadores não notam toda a atividade, a menos que tenham hóspedes que notem e comentem a respeito. Exploradores se sentem mais satisfeitos em casas que tenham projetos arquitetônicos incomuns ou que tenham mais adornos como persianas, varandas ou múltiplas linhas no teto. Jardins interessantes que sejam densos e contenham uma variedade de flores, algumas perfumadas, arbustos e entradas inusitadas são atrativos para exploradores. Eles oferecem uma variedade que permite ao explorador satisfazer suas necessidades sensoriais mais facilmente. Exploradores querem uma planta baixa que proporcione o aumento do impulso sensorial durante o dia. Exploradores precisam de espaços abertos que conectem os ambientes sem portas, para que possam frequentemente rearranjar o espaço. Pés direitos altos com ventiladores ou espaços abertos para o segundo andar criam oportunidades de ouvir, sentir e ver o que está acontecendo na casa toda. Exploradores ficam empolgados com a decoração, aproveitando cores, texturas e disposições. Exploradores ficam empolgados com a decoração. Aproveite o brilho, os esquemas contrastantes de cores e as texturas das paredes, incluindo papéis de parede e tecidos. Cortinas podem ser interessantes quando abertas, para deixar a luz e os aromas da parte externa entrarem. Arte eclética pode ser exibida, acrescentando interesse em cada ambiente. Use uma variedade de tecidos e texturas para móveis, cobertores, travesseiros ou enfeites de parede. O piso de um ambiente para outro pode também variar com linóleo, tapetes e carpete. Selma ama a arte. Ela tem todo tipo de arte na casa toda. Ela acha que cada superfície, incluindo as mesas, bancadas, paredes e portas, é um convite para a decoração. Ela tem obras de arte penduradas em cada porta, obras de arte agrupadas em cada espaço na parede, e usa prateleiras para exibir as coleções de objetos. Até os espaços de trabalho têm cestos cheios de canetas, tesouras e papéis, caso alguém tenha uma inspiração para criar algo. Selma dá festas para seus colegas de trabalho de tempos em tempos. Uma de suas colegas, Cássia, ama Selma, mas precisa se controlar na casa dela. Ela prefere ir às festas na primavera, no verão e no outono, porque assim pode ficar no deck e respirar ar puro, longe da intensidade da casa de Selma. Como exploradora, Selma carrega sua casa com arte e materiais para uso de todos. Como esquivadora, Cássia precisa se afastar do ambiente sensorial intenso, a fim de interagir com os outros na festa. Ideias para os lares dos exploradores. Dentro da comunidade. Escolha a principal rua da cidade. Viva em complexos ou bairros com locais de reunião. Em um apartamento, more próximo ao elevador onde há mais atividade. Tipo de habitação. Escolha locais na frente do prédio. Escolha um estilo de casa interessante e incomum. Escolha entradas inusitadas. Crie jardins perenes que mudam a cada estação. Plantas baixas. Escolha espaços abertos que conectem os ambientes sem portas para aumentar a interatividade dentro do espaço. Busque janelas desniveladas e portas para movimentação e interesse visual. Busque por pés direitos altos ou corredores abertos até o segundo andar para que seja possível ouvir o que está acontecendo em outros ambientes. Considere múltiplos níveis, separados por 1 a 3 degraus. Decoração. Escolha esquemas e cores iluminados e contrastantes para aumentar o estímulo visual. Selecione vários tipos de arte para adornar os ambientes. Acrescente várias texturas aos ambientes para criar interesse visual e tátil. Inclua pisos diferentes para aumentar a variabilidade ao se movimentar. Observadores no lar. Observadores lidam melhor com locais da comunidade que sejam cheios, incomuns ou interessantes, assim como os exploradores de sensações. Entretanto, observadores não trabalham para incluir suas necessidades sensoriais como os exploradores fazem.
A imprevisibilidade é um fator forte para observadores, porque quando um evento sensorial acontece de forma inesperada, eles detectam isso com maior probabilidade. É mais fácil para eles ignorarem ou passarem por eventos sensoriais que acontecem em um padrão previsível. Júlio vive próximo a várias rotas de ônibus para poder chegar aos lugares mais facilmente. No entanto, ele frequentemente fica sem transporte, porque há tanta atividade na interseção das rotas que ele acaba perdendo seu próprio ônibus. Parece que há um ritmo na parada de ônibus que flui do mesmo modo todos os dias. Eu me envolvo nesse ritmo e perco o ônibus. Porém, quando Júlio está a caminho de um evento esportivo, ele percebe o aumento do tráfego, porque é incomum. Pegar o ônibus para ir a um jogo é diferente. As pessoas estão em um frenesi e usam roupas estranhas também. E eu esbarro em tudo e ouço as pessoas falando sobre o jogo. Júlio precisa de um estímulo adicional e imprevisível do dia de jogo para obter o impulso necessário para ficar focado na tarefa de chegar a algum lugar. A rotina de ir para o trabalho é muito previsível para ser detectável pelos seus sistemas sensoriais. Observadores são mais facilmente satisfeitos do que os outros, mas eles também devem considerar a escolha do tipo de habitação que satisfará melhor seus limiares para que possam ficar engajados nas atividades da sua vida. Logo, observadores precisam escolher habitações que captam a atenção. Por exemplo, eles podem escolher habitações com várias entradas. Exemplo, porta da frente, garagem, varanda ou estacionamento, elevador e escadas. Viver em uma casa ou um prédio com jardins perenes significa que a paisagem mudará muito, e essa é também uma boa alternativa. Observadores precisam de layouts de habitações que sejam desafiadores. Quando a planta baixa convida a mais movimento, reposicionamento ou a possibilidade de ouvir sons de um ambiente para o outro, há uma chance maior dos observadores manterem seus sistemas sensoriais ativados e, portanto, ficarem engajados em suas rotinas diárias. Busque por paredes onde as portas não estejam alinhadas, lares com múltiplos níveis, com alguns degraus na entrada, ou apartamentos com arcadas ou paredes anguladas. Observadores tiram proveito de um estilo eclético e variado de decoração. Coloque itens chamativos em cada ambiente, ou sinos de vento e pequenas fontes para adicionar som ao espaço. Desodorizantes de ar também adicionam aroma a um cômodo, incluindo difusores de aromas de alimentos para a cozinha. Uma disposição menos eficiente dos ambientes também será útil. A parceira de Bruno, Celeste, é muito criativa com o design do ambiente. Ela dispôs os móveis do ambiente em padrões incomuns, para que as pessoas tenham que caminhar em torno do sofá para sentar-se. Isso requer atenção enquanto a pessoa se move pelo cômodo. O motivo real de Celeste, além de ser interessante tentar coisas novas, é fazer com que Bruno mantenha a atenção ao andar pela casa. Ele é desastrado e esbarra nas coisas se não estiver olhando no que está fazendo. Ela também colocou timers na iluminação que ligam e desligam em vários momentos, para aumentar o estado de alerta de Bruno. Por volta de uma vez por mês, ela muda a decoração nas paredes também. Bruno tem em Celeste uma grande parceira. Ela cria um espaço mutável para manter a atenção dele. O visual mutável e as experiências de movimentação mantêm os sistemas sensoriais ativos. Isso é crítico para observadores. Ideias para lares de observadores. Dentro da comunidade. Escolha um local que seja caminho das tarefas típicas para que consiga se lembrar delas. Escolha um espaço próximo a pontos de referência para obter dicas. Escolha bairros com características diferenciadas. Tipo de habitação. Procure por prédios com dicas de direção e placas como lembretes. Escolha casas com projetos diferenciados. Procure lares com paisagens notáveis. Instale iluminação externa automática, sensível ao movimento anoitecer ou amanhecer. Plantas baixas. Busque por plantas baixas inusitadas que forneçam variabilidade nas rotinas diárias. Procure por plantas com acesso visual e sonoro de um cômodo para outro, para facilitar o entendimento do que está acontecendo. Instale prateleiras abertas para que os pertences sejam fáceis de notar. Mude o tipo de piso de um cômodo para o outro para aumentar a atenção ao se movimentar. Instale opções diferentes de iluminação em todos os cômodos. Decoração. Escolha um estilo mais variável e eclético para manter o interesse. Inclua itens chamativos nos ambientes para atrair a atenção. Escolha disposições incomuns e troque-as frequentemente. Escolha texturas variadas de tecidos para o impulso visual e tátil. Coloque timers na iluminação e varie quando as áreas diferentes serão acessas
acesas e apagadas. Adicione luzes noturnas em corredores e banheiros. Coloque espelhos em vários locais para fornecer variedade na visão de cada cômodo. Sensíveis no lar. Sensíveis buscam por locais que sejam próximos, mas não no caminho das atividades da comunidade. Sensíveis precisam de um local que lhes ofereça tanto opções de fuga quanto acesso às atividades quando tiverem recursos pessoais disponíveis para participar sem se sentirem sufocados. Ao escolher um local em uma cidade familiar, considere bairros familiares. Exemplo, saiba onde os mercados estão, como chegar aos lugares. Ao mudar-se, tire um tempo para dirigir dentro do bairro, para buscar sinais de layouts confortáveis. Faça uma lista do que gosta e do que não gosta na locação atual e classifique o novo local com base nesses fatores envolvidos. Visite o local em vários momentos do dia da semana para determinar as características em todos os horários. Nicholas morava em um bairro onde havia uma fábrica de processamento de alimentos. Uma vez na semana, ela emitia uma fumaça com cheiro de queimado, uma versão indesejável do seu produto. Nicholas achava que ele tinha prestado muita atenção ao procurar o apartamento. Ele queria apenas arbustos em torno do prédio porque eles não fedem como flores. Ele pediu um apartamento do fundo do prédio para fugir dos restaurantes de fast food próximos. Ele só descobriu sobre a emissão depois de assinar um contrato de aluguel de 1 ano. Ele é muito sensível a cheiros e precisou rearranjar seu cronograma de trabalho e escolar para garantir que não estaria em casa quando as emissões da fábrica ocorressem. Nicholas é um sensível em relação à moradia, particularmente em relação a cheiros. Ele sempre soube de sua sensibilidade e mesmo assim acabou em uma situação desagradável. Sensíveis se sentem mais confortáveis em moradias que tenham isolamento, que sejam clean, com estilo minimalista e com uma paisagem esculpida. Sensíveis preferem um padrão previsível de entrada da moradia, incluindo tanto o arranjo das passagens quanto a paisagem em torno dela. Por exemplo, arbustos e sempre-vivas podem ser uma escolha melhor para a parte frontal da moradia, porque sua imagem permanece relativamente estável com o tempo e eles não têm uma fragrância como as das flores. Exemplo Nicholas acima. Quando o caminho e a paisagem permanecem os mesmos ao longo das estações, isso é um problema a menos para lidar ao entrar na residência. Sensíveis preferem plantas baixas que sejam funcionais e eficientes. Sensíveis são atraídos por plantas baixas que sejam mais funcionalmente organizadas. Disposições nas quais as áreas da moradia sejam dedicadas a atividades específicas são desejáveis. Exemplo, o corredor do fundo é para os quartos, o canto mais distante é para a mesa, área de trabalho. Sensíveis também preferem cômodos com espaços ininterruptos de paredes, os quais provêm continuidade ao espaço, que é uma distração menor. Eles precisam identificar suas cores e seus estilos artísticos favoritos e se ater a eles para decorar seu lar. Gostam de projetar um local específico para exibir uma peça de arte para que suas qualidades artísticas sejam realçadas no lar. Dispõem aos móveis para obter mais calma e eficiência, facilitando reuniões e fugas. Uma iluminação focada em locais funcionais pode ser útil também para criar um senso de familiaridade e contenção para a atividade. Beth tem memórias profundas do sofá da sua avó. Eu me lembro da sensação daquele sofá quando eu era uma garotinha. Ele era coberto por um veludo azul, muito bonito, e eu mal podia esperar para que minha pele tocasse o veludo. Eu sentia como se o sofá estivesse me consolando. Ele era tão macio, eu me deitava e passava a mão nele repetidamente até cair no sono. Imagine o deleite de Beth quando ela ouviu que seus pais tinham pegado o sofá da casa da sua avó após ela se mudar para um lar de idosos. Ela mal podia esperar para chegar em casa e refazer suas memórias. Beth ficou chocada quando chegou em casa e seus pais orgulhosamente a escoltaram até o sofá com um estofado novinho em folha. Apesar de o novo tecido ser lindo, ele era incômodo para Beth. Ela e os pais tiveram uma longa conversa sobre o sofá naquela noite. Agora eles riem porque quando Beth pegar o sofá, ela terá de mandar estofá-lo novamente em veludo azul. Beth tem regras muito particulares sobre o que traz uma sensação boa para sua pele, mas ela não comunicou esses detalhes para sua família em relação ao sofá de sua avó. Eles viram o prazer que ela tinha ao deitar no sofá e pensaram que era o sofá que importava. Seus pais quiseram entregar o tesouro todo limpo para Beth, sem perceber que era o veludo que importava para ela. Sensíveis como Beth nem sempre sabem por que eles têm essas particularidades,
até encontrarem contrastes entre o que é aceitável e inaceitável para eles. Ideias para os lares dos sensíveis. Dentro da comunidade. Escolha uma rua tranquila, próxima à atividade para gerenciar a quantidade de impulsos. Escolha um bairro familiar para que haja menos surpresas. Viva próximo a amigos e familiares que o entendam. Tipo de habitação. Escolha prédios com isolamento para reduzir sons e mudança de temperatura. Escolha linhas clean, minimalistas no projeto para reduzir as distrações. Instale uma paisagem planejada para reduzir as distrações. Escolha padrões simétricos. Procure por acessos fáceis dentro e fora do prédio. Plantas baixas. Identifique plantas baixas setorizadas com funções agrupadas para aumentar o foco. Procure em cada cômodo por espaços na parede que sejam expansivos e ininterruptos para criar um espaço visual calmo. Decoração. Foque em suas cores preferidas na mesma paleta de cores. Exemplo, tonalidades parecidas ou nuances da mesma cor. Crie um local específico para exibir sua obra de arte favorita, focando o interesse visual em apenas um local. Organize os acessórios para criar uma disposição clara para as funções específicas do espaço. Exemplo, zona de trabalho. Projete estratégias de iluminação claras e focadas. Esquivadores no lar. Esquivadores buscam por locais que sejam mais isolados e distantes das atividades da comunidade. Ruas sem saída, apartamentos no subsolo ou no final do corredor e lugares mais rurais são desejáveis para esquivadores. Visto que o impulso sensorial sufoca os esquivadores mais facilmente, é imperativo que a comunidade forneça um local para descanso e reagrupamento. Quando o local fornece muito impulso sensorial, esquivadores ficam em alerta para a necessidade de um descanso. Há muitos momentos durante o dia que são desafiadores. O lar precisa ser o mais compatível possível com as necessidades sensoriais dos esquivadores. Esquivadores preferem lares que forneçam refúgios. Esquivadores se sentem confortáveis em espaços mais contidos que forneçam uma separação. Entradas de fundo mais calmas, através de uma garagem fechada, são as melhores escolhas. Esquivadores escolhem casas com menos janelas ou que forneçam áreas sem janelas para reduzir a luz, o som e os cheiros que entram na residência. Eles preferem escolher habitações com fachadas mais planas e caminhos de entrada e jardins com locais de fuga separados do resto do espaço externo. Amir estava renovando sua casa. Ele era muito específico sobre como queria que as mudanças fossem feitas. Sua casa foi construída em uma colina, então a parte de trás da casa estava toda em contato com a terra. Eu amo minha casa e em contato com a terra. Dessa forma, nós não podemos ter janelas em toda a parte de trás e de alguns lados da casa. Não é que eu odeie a luz, na verdade eu amo a luz entrando para aquecer a casa. Porém, as janelas também deixam entrar o som da rua, então é bom que tenhamos poucas janelas na frente da casa. Eu tenho algumas clarabóias para deixar a luz entrar. De qualquer forma, nós terminamos a maior parte da restauração e precisamos de um portão eletrônico. Eu pesquisei e descobri que há um dispositivo de abrir garagem silencioso. Estou animado, mesmo tendo custado $1000, pois eu pagaria qualquer preço para impedir que o som se intrometa no meu refúgio. Você conhece o som, metal no metal, ranger e agitação. Então eles instalaram o dispositivo e eu ainda podia ouvir. Agora eu estava determinado. Só a ideia de que eu poderia ter um recurso mais silencioso fez com que eu não desistisse. Então retirei a coisa toda, desmontei e adicionei vedação de borracha e reinstalei. Finalmente conseguimos a paz que merecemos. O interessante nessa história é que para muitas pessoas o som do portão eletrônico é consolador e organizador. Quando ouvimos, sabemos que os membros da família chegaram em casa, sabemos que nossos filhos conseguiram sair da garagem, sabemos que nosso lar estará seguro à noite. Nós usamos o som do portão eletrônico para organizar parte de nossos dias. Porém, para Amir, um esquivador, o som perturba sua paz de espírito. Esquivadores buscam por espaços contidos na planta baixa. Quando os cômodos são mais compactos, é mais fácil controlar os tipos de informações sensoriais disponíveis em um dado momento. Um cômodo sem janelas ou dentro do qual a luz, a brisa e som podem ser controlados também seria um recurso desejável. Outras características gerais para esquivadores são tetos mais baixos, corredores com cômodos que podem ser fechados e portas sólidas bloqueando a atividade externa. Esquivadores criam esquemas de decoração mais minimalistas com poucos itens selecionados para acentuar o lar. Os móveis servem não somente para sua função usual, mas também como barreiras para reduzir e definir cada espaço especificamente dentro das áreas de convivência.
Crie espaço para ficar só. Quando em uma família, esses espaços podem ser um canto em um local mais amplo, pois assim ainda é possível ver todos. Por exemplo, você pode colocar uma cadeira de leitura em um canto atrás de outro móvel, em um espaço que fique fora do tráfego de casa. Esquivadores preferem esquemas de cores dentro de um grupo restrito de cores. Exemplo, tons diferentes de cinza. Ideias para os lares dos esquivadores. Dentro da comunidade, escolha prédios no fim da rua para reduzir o ruído e a atividade do ambiente. Escolha apartamentos no interior do prédio para proteger-se do ruído e da atividade externa. Considere locais no interior, rurais, para reduzir a densidade de pessoas, sons, movimentação e assim por diante. Considere um apartamento no subsolo se houver mais isolamento. Verifique se há barulho no piso antes de escolher essa opção. Tipo de habitação. Escolha entradas diretas para entrar e sair facilmente. Busque por acessos fáceis para reduzir a complexidade no começo e no fim do dia. Considere habitações com janelas limitadas. Busque por materiais de construção externos suaves para minimizar a fachada visual. Adicione materiais de construção à prova de som para proteger os espaços. Plantas baixas. Procure espaços contidos na planta baixa para servir como refúgio. Procure pelo menos um cômodo sem janelas. Escolha pisos direitos baixos para conter os espaços. Verifique as portas da casa, preferindo as sólidas. Tenha um cômodo longe dos corredores, com portas que possam ser fechadas para criar um local de refúgio. Decoração. Escolha móveis e acessórios com estilo minimalista. Escolha esquemas de cores homogêneas. Crie espaços contidos nos cômodos. Disponha os móveis de modo a criar cantos calmos separados para ficar só, por exemplo, uma cadeira em um canto separado do resto do cômodo. Escolha e projete lares para colegas e grupos de família. Muitos de nós precisamos negociar nosso espaço com as pessoas com as quais viveremos. Nessas situações, as chances de as pessoas envolvidas terem preferências de processamento sensorial diferentes são grandes. Apesar desse conflito parecer insuperável, há algumas estratégias úteis para tornar a vida familiar eficaz para todos os membros. Por exemplo, se um membro for esquivador e o outro for explorador, um local moderadamente cheio permite que o explorador acesse atividades externas. Procure uma casa com portas sólidas, persianas e um cômodo mais privado para que o esquivador possa reduzir o impulso sensorial uma vez que estiver dentro dele. Para uma família com um esquivador e um sensível, escolher uma locação na periferia de um bairro fornece tanto uma locação mais calma quanto de fácil acesso. Escolha então um esquema de cores dentro do que seja consistente com as preferências do sensível e adicione arte dentro do esquema de cores, o que o explorador aprecia. O explorador também pode ter canetas, blocos de anotação, porta-cartões, jogos de tabuleiro, livros, brinquedos ou um reprodutor de música em gavetas próximas para serem usados quando for necessário para ele aumentar o impulso sensorial. Os capítulos 5 e 6 contêm outras sugestões para combinar diferentes padrões sensoriais com sucesso.